Olá, muito boa tarde, minhas queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pelo grupo Aulas da Vida, sob a coordenação de Amália Carvalho de Moraes, com uma transmissão pela rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e também da TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem de Campina Grande, na Paraíba. Desde já, recebam então o nosso carinhoso e fraterno abraço, desejando a todos muita paz e harmonia em cada coração. Roguemos, então, a Deus e a Jesus que nos envolvam sempre sob a sua divina proteção e amor, inspirando-nos a trilharmos mais esperançosos e confiantes nos propósitos superiores do bem e da verdade. Meus amigos, como é difícil e extremamente doloroso, principalmente para os pais, a realidade de passarem e enfrentarem a perda e a ausência de seus filhos queridos por ocasião da morte física na mocidade e principalmente em tenra idade. A dor do luto, como sabemos, torna-se para toda uma família indescritível vazio na alma, como se costuma ouvir de uma mãe enlutada. É um pedaço que foi embora de mim, que foi arrancado de minhas entranhas mais profundas e que nenhum consolo terei para o meu coração. E os pais, mergulhados em profunda tristeza e inconformação, não conseguem assimilar nem aceitar como farão de suas vidas daqui para frente, sem a presença daqueles que muito amaram e das inúmeras alegrias que tanto proporcionaram no seio de seus lares. Então, desconsolados e desorientados, vossos corações ainda sangram como feridas que não fecham e cicatrizam, que diante dos acontecimentos, objetos e brinquedos deixados por eles, as recordações desabrocham, como sabemos, muito mais vivas, muito mais intensas em suas memórias. Principalmente quando passam a tocar e verem o que lhes pertenciam, dando assim, então, tudo para que o tempo voltasse e tê-las de volta. Quando algum desses pais, indignados, revoltados, passam a culpar a Deus, como sendo injusto os infortúnios que passam a experimentar, dizendo frequentemente, dentro de uma estreita visão espiritual, desta forma: por que, meu Deus, levaste de mim meu filho tão jovem, pleno de futuro e de saúde, quando há tantas pessoas mais velhas e doentes, outras com longos anos de maldade e de crueldade, e que permanecem neste mundo dando tanto trabalho? Que mal fiz ele para merecer tão triste sorte? Que mal fiz eu para merecer este castigo? Então, quantos pais que passam com isto a carregarem um sentimento de culpa, acreditando realmente terem falhado com os seus filhos, não dando uma maior cota de atenção e carinho como gostariam e deveriam. Acontece muito disto. Então, qualquer desses questionamentos por parte dos pais, meus amigos, embora seja natural e compreensível no seu início, não deixam de constituir desarrazoadas atitudes e equivocados pensamentos, passando a censurar o que não compreendem
outros entregando-se ao remorso indefinível. Contudo, se melhor analisarmos, não se trata nem de má sorte para os filhos, nem tampouco de castigo para os pais. Mas sim, frequentemente, como disseram os espíritos superiores a Allan Kardec na codificação, representam provas para os pais. Pois para o espírito que morre poucos dias depois do nascimento, pouca consciência desenvolvida ele terá de sua existência. Contudo, a importância da morte é quase nula, ou seja, quase não representa nada para eles. Outras vezes, os imortais nos afirmam que a utilidade dessas mortes prematuras estão relacionadas com certa frequência às imperfeições da matéria de que ainda não se despojaram, oferecendo com isso inadequadas condições de exercerem as suas atividades e funções normais. Um exemplo bem simples disto, até mesmo aqui por comparação, seria desejarmos que um exímio violinista tentasse tirar um acorde de seu violino desafinado. Certamente o instrumento ele não poderá oferecer o timbre harmônico das notas que ele deseja. Bom, Allan Kardec então perguntou aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, na questão 199, como vamos ver. A pergunta foi: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a resposta que os amigos espirituais deram foram essa. A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, não raro, constitui uma provação ou expiação para os pais. É como há pouco dissemos sobre as provações que os pais terão que incorrer. Bom, isso segundo nos afirmaram os bons espíritos, muitos são os casos daqueles que, não suportando os fortes reveses, as decepções, desilusões e desgostos da vida, e que, premidos pelas circunstâncias da depressão, da solidão, pelo alcoolismo, drogas, perdas afetivas e doenças incuráveis, acabam encurtando o seu tempo de existência física pelo suicídio. Imaginando com este gesto tresloucado que estarão livres do sofrimento, quando na realidade eles experimentarão padecimentos mais atrozes. Compreendemos assim, pelos impositivos da lei de reencarnação e da justiça divina, que tais espíritos nessas condições retornam ao palco terreno, ou seja, ao planeta Terra, justamente para complementarem o que anteciparam antes do tempo marcado. Por exemplo, se eu tiver que viver 80 anos pela minha programação reencarnatória e de repente eu resolvo me matar com 78 anos, eu ficarei com 2 anos em débito com o plano espiritual, devendo então voltar para cumprir este curto período de 2 anos que desprezei e negligenciei com o meu ato covarde, porque é um ato covarde, e também impensado, além das deformidades e limitações que deverei trazer neste novo corpo físico, justamente por imperativos da lei de causa e efeito. Lembrando até mesmo a importante pergunta que Allan Kardec fez aos amigos espirituais em O Livro dos Espíritos: se tem o homem o direito
de dispor da sua própria vida? E disseram que não, pois somente Deus possui esse direito. E concluíram afirmando: o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Até mesmo dentro dos vários casos conhecidos de Chico Xavier, houve um certo dia que o médium mineiro ele foi procurado por uma senhora que trazia junto de seus braços uma criança, quando lhe disse: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. E agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a sua vida. Há alguma resposta para mim no Espiritismo? Quando então, Emmanuel, o protetor espiritual, o instrutor de Chico, interveio com a seguinte resposta: Chico, explique a esta nossa irmã que este irmão que ela traz em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que está com 5 anos de idade, aproximadamente, procura um rio, um precipício, para se atirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele serão amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Olha como é a providência em relação a nós. Às vezes julgamos um mal, quando na verdade existe um bem. Então vejamos que tamanho misericórdia de Deus em favor dessas criaturas, permitindo que entidades dedicadas e voltadas para esse mister providenciem junto dessas almas desesperançadas e angustiadas as necessárias e favoráveis circunstâncias para impedirem a morte pelo suicídio. Então não existe o mal aí, mas sim a providência, como dissemos, de Deus para o nosso próprio bem. Desse modo, meus amigos, assim como nas mortes prematuras de jovens ou de crianças, sendo ou não pelo suicídio, a doutrina espírita nos esclarece a sorte que lhes estarão reservadas e das contingências e dissabores que poderão enfrentar. É quando passamos então a pensar e nos questionar qual será o destino e a sorte desses espíritos, para onde vão e o que farão. Então essas mesmas dúvidas se encontram numa outra pergunta que Allan Kardec fez na sequência da questão de número 199 de O Livro dos Espíritos. Como vamos ver. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Então, para aqueles que acreditam na pré-existência e na imortalidade da alma, de que a vida do espírito não encerra, não termina no túmulo, mas que prossegue continuamente a sua evolução em outras vidas e diferentes mundos, ele aure uma profunda confiança e fé no futuro. Na certeza de que a separação daqueles a quem amaram é apenas momentânea. Que a Terra, sendo um mundo de tantas provas, misérias e expiações, constitui apenas um curto período de tempo e de exílio para que aprendamos a amar e nos retificar dos próprios erros. A perda de nossos filhos tão jovens é uma consequência que está atrelada à sabedoria e à justiça divina, onde somente a lei da reencarnação
é a única chave que poderá abrir as portas dessas aparentes anomalias e injustiças para explicar e compreendermos a providência do Criador em nossas vidas. Segundo Samson, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e também colaborador na codificação junto com Allan Kardec, tais acontecimentos se atribuem e se aplicam à sabedoria e à misericórdia de Deus. Veja que em tudo a bondade, esta misericórdia infinita de Deus está contribuindo em nosso favor. Onde, meus amigos? Vem justamente fazer o quê? Poupar esses pais de futuras decepções e misérias humanas, de seduções e de quedas que poderiam comprometer ainda mais esses filhos. Aquele que morre na flor da idade, portanto, não é vítima de nenhuma fatalidade como imaginamos. Não é o acaso que preside uma situação dessas, não. Já que o acaso, conforme nos elucida o Espiritismo, não existe. Mas sim Deus julga útil que esse espírito ele não deva permanecer por mais tempo aqui na Terra. Pois, do nosso ponto de vista ainda muito limitado, sem elevarmos nossa visão acima da matéria, curvando quase sempre nossas frontes apenas para as coisas mesquinhas, perecíveis e transitórias, acabamos nos queixando, dizendo que uma vida tão plena de esperança, ela não deveria ser cortada tão cedo. Então nós enxergamos de uma forma muito ainda acanhada, muito restrita. É quando então as pessoas se declaram terem perdido a fé em Deus. Abandonam as suas crenças, as suas religiões. Perdem a confiança e a esperança no futuro. Mas como diz lá no Evangelho, mas de que ou de quais esperanças desejamos falar afinal? Seriam daquelas que poderiam construir um caminho de fortuna e poder por meio de fato as alegrias? Vamos pensar. Como garantir se terão ou não um futuro próspero e feliz, permanecendo aqui na Terra? Que certeza poderão ter esses pais se colherão dias de sucesso ou de inglória? Mesmo reconhecendo que um pai, tendo as suas imperfeições e defeitos, ainda assim, sabendo que se dedicarão para oferecer sempre o melhor aos seus filhos. Se os pais que aqui na Terra, ainda pela imperfeição, ainda muitas vezes cometem coisas erradas em relação aos seus tutelados, imaginemos, e dando coisas boas a eles, imaginemos Deus. Quanto não serão maiores a sua atenção, o seu amor e os cuidados em relação a tudo e a todas as suas criaturas, sem fazer nenhuma distinção entre bons e maus, justos e injustos. Então, olha a proporção que nós temos que fazer, repetindo aqui, com relação ao Pai e com relação ao nosso Criador. Então, Ele sabe muito mais do que nós precisamos para o nosso crescimento interior. É como está nas palavras de Samson, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele ali diz que é preferível a desencarnação de alguém com 20 anos de idade. É isso mesmo. Do que muitas vezes incorrer nesses desastrosos, vergonhosos desregramentos que acabam por desolarem as famílias honradas, partindo o coração de uma mãe,
fazendo branquear antes do tempo os cabelos dos pais pelas preocupações e desgostos que carregam? Então vejo. Cabe até mesmo aqui aquelas duas expressões, e muito antigas, né? Popularmente conhecidas. O que não tem remédio, remediado está. Uma outra que diz, não adianta chorar pelo leite derramado. Ou seja, meus amigos, de nada adiantará ficarmos lamentando o que já passou, pois não poderemos alterar, nem modificar o curso das coisas pelos nossos caprichos e desejos. Mas, sim, aceitarmos resignadamente e sem revolta a vontade do nosso Criador, do nosso Pai eterno. Restando simplesmente esta sábia frase a nos consolar. Quando a gente já se diz assim, né? Vamos dizer, entre uma situação estejamos vencidos, mas Deus sabe o que faz. Quando nós praticamente dizemos assim, estamos entregando o ponto. E como Deus sabe, né? O que faz? Não tenhamos dúvida disto. É como diz também naquele ensinamento atribuído a São Francisco de Assis: Senhor, dai-me força para mudar o que não pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É muito importante isso. Desse modo, nós deveremos compreender que existem leis naturais e imutáveis, onde Deus, na sua onipotência e imutabilidade, jamais poderá derrogá-las segundo os interesses comuns dos homens. Pois, do contrário, se o Criador agisse com parcialidade ante os nossos desejos e vontade, isso afetaria e comprometeria toda a harmonia do universo, o que não pode ocorrer. Agora, chegarmos ao extremo, imaginando que todas as circunstâncias da vida estarão submetidas à fatalidade, existe aí uma grande distância. Pois se assim fosse, o homem ele não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, devendo então curvar a cabeça e aceitar todos os acontecimentos ao seu redor. Isto é, ele seria uma máquina, ou uma espécie de robótico. E isto Deus não quer para nós. Deus quer que cresçamos e sejamos felizes, mas sempre observando as suas leis. Bom, isto significa então, meus amigos, que enquanto tivermos forças e condições para lutarmos em prol de nossa saúde, da vida daqueles a quem amamos, façamos sem esmorecimento de nossa parte, deixando que Deus faça o resto. Mesmo que ainda os recursos nos pareçam, muitas das vezes, escassos. Seguindo então tal preceito cristão, teremos melhores condições de superarmos as dores e sofrimentos daqueles que se apartaram de nossa convivência pela desencarnação. A propósito, ilustraremos aqui uma outra história que ocorreu certa vez com Chico Xavier. Quando uma mãe do Ceará teria perdido seu único filho de 21 anos de idade por suicídio. E durante 2 anos, ela então lutou muito para ir até a presença do Chico e tentar uma mensagem do seu menino. Mas como ela lia muito sobre a doutrina espírita e das consequências que estavam reservadas ao suicida, então ela imaginava consigo, o meu filho ele não vai se comunicar por causa disto. Mas assim mesmo ela acabou indo, porque as saudades e a dor eram muito grandes. Bom, chegando lá, isto bem de madrugada, então ela pegou a ficha de número 1
de 30, né, que foram ali distribuídas no dia, né, para conversar com o Chico. Quando a manhã já tinha clareado, aparece uma mulher que sai de um carro de luxo desesperada por ter perdido seus 2 filhos num acidente de carro. Então aquela senhora do Ceará pensou: meu Deus, essa mãe perdeu seus 2 filhos. Eu perdi meu único filho. Ela os perdeu num acidente de carro inesperadamente. E meu filho foi embora porque ele quis. Então ela estende para aquela mãe a ficha de número 1 e diz: olha, eu cheguei aqui de madrugada e peguei a ficha de número 1, mas fique para a senhora. E sem mesmo, né, agradecer aquela mulher, entrou na fila em seu lugar. E essa senhora, que era do Ceará, ela voltou para o hotel. Pois bem, 2 horas da manhã, então alguém chega e bate a porta do seu quarto informando: Chico Xavier mandou chamar a senhora. Ah, me desculpe, né, dizia ela, mas isto não é possível. Realmente eu tinha até mesmo a ficha de número 1, né, explicando, mas eu acabei cedendo para outra mãe. Não, ele disse que é a senhora mesmo e pediu para chamá-la. Bom, e ela foi, né? Quando então ela entrou lá no salão, Chico começou a ler uma mensagem assim: minha mãe, a senhora sabe, eu não poderia estar aqui pelas condições a que me entreguei. Mas quando você estendeu aquela ficha de número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel, o protetor espiritual de Chico, foi me buscar pessoalmente e, aparecendo na escuridão, me falou: o amor de sua mãe me fez vir até aqui para buscar você. Vamos lá, pois você irá escrever para ela. E assim, né, ele deu uma belíssima mensagem, falando do sofrimento que naquele momento e pela primeira vez ele acreditava que teria um fim e de que a vida continuaria. Porém, né, foi naquele gesto de amor, né, de sua mãe em direção daquela outra mãe que possibilitou aquele emocionante encontro. Que coisa muito linda. Então, diante desta bela história, meus amigos, temos, portanto, a prova inequívoca de que a morte não existe. Mata-se o corpo, mas o espírito prossegue mais vivo do que nunca, buscando ajustar-se e se reabilitar de seus erros ante a bendita lei do Criador. Além disso, como é consoladora, não é? E confortadora a ideia e a certeza de que esta separação não é senão temporária. Que a morte não interrompe a possibilidade de nos reunir novamente noutra vida, como também de nos comunicar e ouvir seus depoimentos felizes ou infelizes, de gratidão e de socorro pelas cartas consoladoras, quando muitas das vezes ali o Chico atendeu, com muitos outros médiuns que atualmente fazem este trabalho maravilhoso, entendendo que o amor e o afeto continuam se estreitando e se fortalecendo ainda mais, ainda que pela separação momentânea. Então, aquela bondosa mãe cearense, né, de nossa história, que ao demonstrar junto daquela mãe desesperada o seu profundo sentimento de compaixão e solidariedade, a ponto mesmo de ceder a sua vez na fila, através, né, daquele nobre, ou daquela nobre e caridosa atitude, só fez dela o quê? Se tornar uma verdadeira credora e merecedora ao receber a mensagem de seu filho amado e saudoso. Porque vejamos, né, do contrário, quem poderia garantir se aquela mãe cearense, ali agindo
de forma egoísta, ela seria atendida tão oportunamente pela espiritualidade. Quem poderia garantir? É como nos fala, né, na oração de São Francisco de Assis. É compreendendo que seremos compreendidos. É amando que seremos amados. Pois é dando que receberemos. Foi o que ela fez. Ela deu com todo desinteresse, mas voltada ao sofrimento, achando que daquela mãe era maior que a sua. Outras vezes, não raro, quantos pais e mães também não se desarvoram na fixação mental da rebeldia contumaz, dos desvarios, das lamentações a que se entregam, do choro de amargura, de inconformação, por causa do filho que partiu mais cedo. Então, comportamentos desta natureza, ainda que ignoremos as suas consequências, constitui para o espírito desencarnados, no seu início, um verdadeiro clima de intranquilidade e de tormento, visto que tais pensamentos enfermiços e vibrações desequilibrantes que passamos a emitir em sua direção passarão a dificultar, meus amigos, a sua nova readaptação e reabilitação no mundo espiritual, o que os torna infelizes, vendo o tamanho desespero dos seus familiares. E isso eles não querem. Então, neste caso, a oração é o melhor remédio para se fazer luz e refazimento de energias novas ao recém-desencarnado. Pedir a Deus que proteja e auxilie seu filho na vida espiritual é a maneira mais correta de lhe fazer e querer o seu bem. Então vamos chorar, sim. Vamos tirar do peito essa angústia. Faz bem. Mas que o nosso choro não se converta em desespero nem em revolta. Pois isso é que desagrada. É isso que não cai bem para o espírito que está se amoldando às novas condições que irá viver agora. Mas que choramos, mas de aquela terna, né, doce saudade. Compreendendo que os filhos, antes de tudo, são filhos de Deus. E não nossas propriedades, como pensamos. Não é? De que eles apenas nos foram confiados para educá-los e torná-los homens de bem. Mas que um dia, em algum momento ou talvez, teremos que devolvê-los. Precisamos também levar em conta, conforme nos explica o saudoso escritor e espírita Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, que a desencarnação na infância, mesmo em circunstâncias trágicas, ela é bem mais tranquila. Porquanto nesta fase ainda, o espírito ele permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a existência terrestre. Somente é a partir da adolescência que ele entrará na plena posse de suas faculdades, mas ainda na infância não. Uma outra pergunta que comumente fazemos e que às vezes nos causam dúvidas é como as crianças são recebidas no mundo espiritual. Às vezes pensamos, sobre isso. Tomando então por comparação as crianças, que passam parte de seu tempo numa creche, aqui no mundo físico, no plano espiritual existem também institutos educandários, organizações especializadas para elas. Existem sim. São verdadeiras escolinhas que irão ajudá-las no seu processo de desenvolvimento espiritual. E há mesmo diversos relatos em que muitas dessas crianças já descreveram aos seus pais através de cartas psicografadas, afirmando que nenhum tipo de dor,
ou de sofrimento experimentaram no seu desenlace. E que chegando lá no plano espiritual são ali acolhidas por instrutores preparados e especializados no trato infantil, onde irão então receber pouco a pouco os devidos esclarecimentos e o despertamento gradual de sua lucidez consciencial, para somente mais tarde reassumirem a sua compleição perispiritual de adulto, onde então irão readquirindo os conhecimentos de suas vidas anteriores, pouco a pouco. Então é importante sabermos disso. Que na realidade, meus amigos, esses espíritos eles não permanecem indefinidamente como criança no mundo espiritual. O que nos leva a concluir, conforme nos elucida o Espiritismo, que não existem espíritos de crianças e ficam lá, como dissemos, eternamente ou por um tempo no mundo espiritual, mas que estão crianças. Estão crianças. Então, apesar de encontrarmos registros na literatura espírita da presença e manifestações de crianças no além, até mesmo a exemplo da Revista Espírita do ano de 1858 de Allan Kardec, em que ali uma menina chamada Júlia de 14 anos, ela é evocada até a presença de sua mãe. Temos também no capítulo 8, na parte 2 do livro O Céu e o Inferno, onde ali vemos a manifestação do espírito do menino Marcel. Frederico Figner, também, o irmão Jacó, conforme a agenda no livro Voltaire, ele faz ali menções a crianças no além. Então vejamos que a literatura espírita ela nos apresenta vastos casos de crianças que trazem seus relatos. E também no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ele descreve a presença de um coro de crianças, olha que bacana, felizes e sorridentes, entoando ali suave melodia. E nesse capítulo, no capítulo 9, desta mesma obra, com riquezas de detalhes, o ministro Clarencio ele indica a André Luiz a existência de uma colônia educativa chamada Bênção do Lar, numa mista função de escola de mães e domicílio de pequeninos, ou seja, de crianças que regressam da esfera carnal. Temos também a preciosa informação da benfeitora espiritual chamada Blandina, que ela ali vinculada ao trabalho educativo maternal e também juvenil da colônia, ela vem nos confirmar, aquilo que dissemos há pouco, que quando uma criança morre, ela não permanecerá na erraticidade como criança. Que a erraticidade é o intervalo de uma encarnação à outra. Mas que deverá reassumir de conformidade com a sua vontade e evolução espiritual as suas anteriores características e experiências de outras vidas. Então, assim nos esclareceu Blandina, de maneira afetuosa nesta obra, quando diz ali: quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Então ela vem confirmarmos sobre esta questão. E na pergunta de número 381 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, sobre este fato, ele questiona aos imortais, aos amigos superiores, se na morte da criança, o ser readquire imediatamente o seu vigor anterior. Então os benfeitores aclararam o tema afirmando que o espírito não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha
completamente separado do envoltório físico. Então, até Kardec, ele ali, a seu tempo, naquela época, ele já nos preparava, né, sobre esse conhecimento. Uma outra ideia, né, que precisamos desmistificar a partir, né, dos apontamentos de André Luiz, nesta mesma obra, é o fato de que, antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunham que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso, né, do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. Ou seja, conforme nos explica Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, que a Igreja, né, admitindo uma posição especial em certos casos particulares, define que as crianças que morrem em tenra idade, não tendo feito nenhum mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito nenhum bem também, não tem nenhum direito à suprema felicidade. Então, tal pensamento, conforme a Igreja até ao presente momento colocou, ela vem destruir e ela vem contrariar a lei de evolução e progresso do espírito que sobrevive, que é eterno. Fica então, diz a Igreja, num limbo, né? Numa situação, poderíamos dizer, mista, que jamais foi definida, na qual, não sofrendo, também eles não gozam da perfeita felicidade. É como está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 2 do Velho Testamento. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muito belo. Muito bela essa expressão. No livro Caminhos de Volta, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel escreve maravilhoso e significativo texto chamado Eles Estão Vivos. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda, aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida, os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores,
os que levantaste para a luz da esperança e aqueles outros que socorreste um dia, com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Bem, meus amigos, nos despedimos então aqui nesta tarde, agradecendo a Deus, a Jesus e por todos que puderam nos acompanhar. Onde eu gostaria de deixar no final deste nosso encontro um belo vídeo, onde através das abençoadas mãos mediúnicas do nosso querido Chico Xavier, ele nos escreve singular e emocionante depoimento de um filhinho que, para consolar os seus familiares, diz que ainda vive e continuará vivendo e amando com profunda ternura e gratidão de seu coração. Do livro Eles Voltaram, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. O menininho Edivaldo Júnior era uma das grandes alegrias do casal Edivaldo Real da Silva e Dona Maria Abadia da Silva, residentes em Uberaba, Minas Gerais. Formava com seus irmãos Rogério, Elisete e Sandra uma constelação familiar muito feliz. Júnior nasceu em 2 de dezembro de 1970. Apesar de doentinho, com enfermidade congênita no coração, levava uma vida quase normal. Aprendeu muito cedo a escrever o seu prenome com letras maiúsculas, vendo o trabalho de seu pai, pintor de letras. Escrevia Edivaldo no chão, nas paredes, onde pudesse, com muita graça, despertando a atenção dos familiares, sempre enfeitando a parte superior da primeira letra, com pequenos rabiscos. Gostava de estudar, onde frequentou a Escola Estadual América apenas por 3 meses, pois desencarnou precocemente em 7 de maio de 1979, antes de completar 9 anos de idade, deixando seus pais desconsolados. Poucos dias depois do doloroso acontecimento, escreve à confreira e amiga professora Isabel Bueno, residente também em Uberaba, que, atendendo gentilmente a nosso pedido, entrevistou os pais de Júnior, onde uma amiga presenteou sua mãe com o livro Luz Bendita, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, o que lhe trouxe muito conforto e grande meditação sobre a vida além-túmulo. Os familiares do menino Edivaldo não eram espíritas. Conheciam o médium Francisco Cândido Xavier de vista e pelos programas de televisão, mas nunca haviam conversado com ele. Em julho de 1979, sua mãe, Dona Abadia, foi ao grupo espírita da prece pela primeira vez, em companhia de sua irmã, e conversou com o médium sobre a desencarnação de seu filho, dando referências somente de nome, idade e data de seu falecimento. Naquele encontro, Chico lhe informou que o espírito do menino Edivaldo estava amparado por sua avó Maria de Carvalho, onde que Dona Abadia responde que a sua avó não tinha esse nome. Em seguida, o médium lhe disse que estava falando no seu ouvido que era assim, Maria de Carvalho. Foi então que Dona Abadia se lembrou do seu nome verdadeiro, recordando o fato de todos a chamarem por Augusta, pedindo desculpas ao médium. Em outubro de 1979,
A mãe volta ao grupo espírita da prece e coloca seu nome na mesa, um pedido de notícia, recebendo no final da reunião a seguinte informação dos espíritos: Filha, Jesus nos abençoe. O querido filho permanece reconstituindo as próprias forças espirituais, junto de abnegados benfeitores da vida maior. Confiemos no amparo de Jesus, hoje e sempre. Depois disso, no dia 25 de janeiro de 1980, Dona Badia voltou ao grupo espírita da prece, conversando rapidamente com Chico Xavier durante o atendimento, que sempre antecedia aos trabalhos mediúnicos, tendo o médium convidado a mesma a voltar à noite para a reunião. E o casal Edivaldo Roel da Silva, comparecendo já no final da reunião, quase não foi a sua surpresa quando foi lida a mensagem psicografada do menino Edivaldo, com provas de perfeita identificação, intitulando na carta: Estou de novo numa escola com muitos amigos. Querida mamãe Abadia, peço a sua bênção. A vovó Maria de Carvalho e a tia Amélia, que me diz ser a nossa tia desde que a senhora ainda era menina, me trouxeram até aqui para escrever que estou bem. A notícia é para o seu coração, para o coração do papai Edivaldo, para Elisete, para a Sandra e para o Rogério. Quando cheguei para a casa da vovó Maria, eu ainda estava muito doente, mas já melhorei e estou de novo numa escola com muitos amigos da minha idade. Tudo é tão lindo, mas eu ainda sinto muita falta da sua presença, do papai e dos irmãos. Mas estou informado de que devo ser forte para vencer e dar aos meus entes queridos as alegrias que lhes devo. A vovó Maria diz para não chorarmos com tristeza. Tenho a ideia que vejo a senhora chorando e pensando em mim. Se isso é assim mesmo, quero tranquilizá-la, afirmando que vou sempre indo para melhor. Mamãe Abadia, abrace o papai, as meninas, o Rogério por mim, e peço ao seu coração querido receber muitos beijos de seu filho, sempre seu filho do coração, Edivaldo.